Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 250. Troquei o CLT por PJ. Valeu a pena? Bom, para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. E esse episódio a gente está alcançando a marca dos 250 episódios. Na verdade, a gente já passou desse número, porque se a gente contar as collabs, que já foram 4 collabs, cada uma com alguns episódios, a gente já passou bastante dessa marca. E me alegra saber que a gente vai chegar ao final de 2026 na casa dos 300 episódios, e isso para um podcast totalmente independente é uma marca e tanto. A gente está na 9ª temporada, rumo ao episódio 300, e assim vamos, tá bem? Agradeço as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, que mantêm essa chama acesa, que contribuem financeiramente pelo Apoia-se ou por Pix. Se você quiser se juntar a esse time maravilhoso, link na descrição para você saber mais. E também aproveito para divulgar a Baru Inovação Social, que é da onde atualmente eu pago os meus boletos, que é a minha consultoria. A lojinha está aberta e a gente já está rodando aí trabalhos super legais pelo Brasilzão afora. Bom, resumo do episódio. Vamos falar mais sobre isso, né? Afinal, meus últimos 15 anos eu vinha numa jornada CLT, 2 trabalhos basicamente nesse período, e ao longo do final de 2025 eu já comecei a migrar para essa vida PJ, e cá estou como PJ, que é a minha consultoria Baru Inovação Social. Daí eu comecei a me fazer essa pergunta: tem valido a pena essa mudança? Valeu a pena essa mudança? Bom, como essa pergunta ela é atual para muita gente? Transição de carreira, saindo de uma organização, indo para outra, buscando trampo, pensando em abrir consultoria, etc. Eu trouxe aqui a minha própria reflexão que sirva de alguma forma de apoio, de auxílio para quem está também nesse momento enfrentando uma situação similar à que eu estou passando. Então eu trago aqui para a gente dissecar juntos e falar mais sobre esse tema. Então é isso, nós vamos falar sobre esse assunto ao longo do episódio e, sem mais delongas, partiu para o episódio. Vão morrer de inveja ao então me ver passar. Saiba, eu nunca vou olhar pra trás. Os ex-amores vão, em sua pequenez, sumir de vez por aí. Eu sou assim, brilho muito mais do que o Lourdes e o Leblon. Bom, vamos começar do começo, né? E trazer um pouco do contexto dessa mudança. No meu caso, estou falando da minha situação de CLT para PJ. Bom, primeiro que eu estava num projeto e esse financiamento terminou, né? Já falamos sobre isso em outros episódios, a questão da USAID, etc. Não vou entrar de novo aqui. Então era um término de um projeto por uma questão de descontinuidade de financiamento. Então eu tinha um vínculo lá CLT e esse vínculo tinha um fim, né? Foi colocado um fim que foi no final de 2025. Então eu já sabia com alguns meses de antecedência que isso iria acontecer. Que bom, né, que a gente conseguiu ter tempo de planejar e preparar um pouco uma transição, tá bem? Então não foi assim, eu acordei um belo dia e imaginei, nossa, cansei de ser CLT, vou empreender e me virar PJ. Não, nada disso. Nada contra quem pense assim, mas não foi o meu caso. Então, no meu caso, a mudança se deu por uma questão conjuntural, tá? Em outras palavras, por pura falta de opção. Bom, o lado bom desse rolê é que eu tive esses meses, né, para construir essa transição, e eu te falo, isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, enquanto eu ainda estava como CLT, mas eu já sabia que o contrato ia terminar e que não ia ser renovado, de novo, pela conjuntura, eu tive tempo de ir me organizando e pensando e costurando como que eu faria nesse novo contexto, tá? Então, isso fez muita diferença e a gente vai explorar um pouco mais aqui ao longo do papo. Então eu tive assim essa vantagem
dessa transição, porque, e aí eu também já tinha me antecipado, porque eu já tinha criado a Baru Inovação Social, já tinha site. Antes de saber que eu ia sair da vida CLT, eu já tinha um site criado, já estava no ar, já tinha marca, já tinha a estrutura toda desenhada. Só faltava o CNPJ, que cá entre nós é a parte relativamente mais fácil. Bom, mas se eu tinha uma trajetória de 15 anos de CLT, e eu estava bem adaptado a essa trajetória, e digamos, era meu plano A, continuidade, por que eu não segui como CLT? Bom, eu já mencionei anteriormente aqui que o meu financiamento acabou, ou seja, onde eu estava não era possível continuar. 2, que eu tentei participar de processos seletivos, eu participei de 10 processos seletivos ao longo do segundo semestre de 2025, tá? Inclusive, tratei sobre isso no episódio 241, a ingrata tarefa de buscar trabalho, link na descrição aí, se você quiser saber. Lá eu falei mais sobre isso, tá bom? Obviamente eu não cito nenhum potencial empregador, mas contei um pouco dessa saga de participar de processos seletivos, alguns deles travestidos de consultoria grátis. Bom, então depois de toda essa saga, que sim me desgastou, eu confesso que cansei de buscar trampo CLT e que fui percebendo que minhas chances estavam meio que escassas, tá? Talvez pela minha idade, talvez pela experiência, talvez pela própria realidade desse mercado, talvez pelas vagas, algumas já meio carimbadas, pelo todo o processo de pejotização, da própria crise de financiamento da sociedade civil, enfim, são inúmeros fatores, tá bom? E aí, obviamente, me restava o caminho de abraçar a vida PJ, de consultoria, e cá estou nele. Eu precisava abraçar esse caminho, precisava parar, precisava reconhecer que não dava mais para insistir em continuar participando de processos seletivos, isso levou um tempo para me dar conta disso, e ao reconhecer isso e abrir mão desse caminho de busca de CLT, abraçar o caminho da consultoria /PJ, e foi o que eu fiz. E quando eu fiz isso, aí sim as coisas começaram a mudar no bom sentido, tá? Levou esse tempo para eu desapegar de um lado e passar a reconhecer e abraçar esse outro lado. Interessante isso, né? Eu quero só deixar um parênteses aqui, que eu tô referindo ao longo desse papo, desse episódio, que o meu esquema PJ é como consultor mesmo, tá? E não aquele PJ disfarçado de equipe base. Não é disso que eu tô falando, embora isso exista, tá por aí aos montes, tá? Então tudo que eu vou falar aqui é nesse esquema, PJ consultor de verdade, consultor. Só considere isso na reflexão, porque para aquele PJ que é equipe base, alguns pontos que eu vou trazer, eles não encaixam, tá bom? Então, feito esse parênteses, sigo aqui na minha reflexão. Bom, é importante fazer essa reflexão, essa ressalva, porque tem muita vaga aí na Fantástica Fábrica do Impacto que é um mero disfarce de equipe base em regime de contratação como PJ, como pessoa jurídica, tá? Então, eles querem uma pessoa para trabalhar com dedicação exclusiva, 40 horas semanais, com cargo definido, com esquema de reporte para uma liderança, etc., mas é contratado como PJ. Não é sobre esse tipo de situação que eu vou tratar aqui, porque não é o que eu estou vivenciando, embora tem muita gente vivenciando isso no setor, tá bom? Aliás, quando eu vejo um anúncio desse tipo de vaga, um PJ que poderia ou deveria ser um CLT, eu caio fora, porque eu não acho nem justo nem ético, mas sem julgamentos, cada um faça as suas escolhas, está tudo certo, porque, ainda que eu possa considerar em alguns casos imoral, isso é legal, tá bom? Tem amparo legal para ser feito. Bom, voltando então à nossa reflexão, quais são as principais diferenças entre ser CLT e PJ na minha vivência nesse período agora? Eu listei algumas aqui, bora para elas então. Posso até fingir, não sei, ou escolher melhor o que ler, mas o nome sobre o nome é o que faz de mim o que vou ser quando crescer. Sou a filha mais bonita, eu espanto o coração. Mais malícia, coqueteria, candura pra uns outros não. Bom, a primeira diferença é flexibilidade de tempo versus benefícios e retaguarda institucional. Bom, tá claro, né? Como PJ você é o gestor do seu próprio tempo, da sua agenda, claro, considerando seus clientes, trampos em andamento, pratinhos para gerar, etc.
Na vida PJ é você que faz o seu corre. Você que define seu tempo, você que corre atrás de cliente, você que fornece seu próprio plano de saúde, você que fornece seu próprio computador, as licenças de software, você que tem que fornecer tudo. Na vida CLT você recebe todo esse suporte. Você não tem que se preocupar com isso. Por outro lado, na vida CLT, você tem uma série de demandas que drenam seu tempo. Você tem treinamento, você tem coisas que não são tão úteis, né? Reuniões que poderiam ser um e-mail, confraternização do setor, evento da firma, etc. Tem um monte de demandas. Boa parte delas, várias delas, que são meio inúteis, mas que você precisa de alguma forma participar. E que isso toma seu tempo, óbvio. Na vida PJ é você que corre e define tudo isso. E claro, você não tem essas coisas, você não tem confraternização da firma, da organização, não tem nada disso. Então é você que, depende de você, agilizar tudo e fazer girar essas várias engrenagens que você tem. E é isso. Por outro lado, você não tem férias remuneradas, você não tem 13º, não tem benefícios, a não ser que você mesmo produza os seus próprios benefícios, por exemplo, pagar um plano de saúde e por aí vai. Então, esse é o ônus da vida PJ. Como tudo na vida, tem ônus e bônus, né? Aqui não é diferente. Bom, a segunda diferença aqui é a rotina e esse esquema mental de trabalhar. Então como é que você programa a sua cabeça para lidar com esse novo dia a dia de trabalho, de vida. Se você tem uma flexibilidade, se você tem mais liberdade de fazer sua própria agenda, isso te dá uma abertura incrível de possibilidades, mas ao mesmo tempo, se você não for uma pessoa bem organizada, você vai se perder. Você vai se atrapalhar nessa liberdade, nessa página em branco que você tem. Então, se você tem um perfil daquela pessoa que precisa de alguém que te demanda, que define o que você tem que fazer, a tendência é você sofrer no esquema PJ e você preferir o CLT. Afinal, no CLT você é, via de regra, um cumpridor de ordens, um cumpridor de demandas, tarefas e tal. A sua rotina passa pela quantidade de horas que você entrega para o seu empregador, lá os 40 horas semanais, variações disso, e dentro dessa carga horária você realiza as atividades que te dão para fazer. Obviamente você pode ter um pouco mais de autonomia, um pouco menos, mas você tem ali um pacote de atribuições que você tem que fazer. Claro que eu estou simplificando bem aqui, tá? Mas acho que tá dando para entender. No esquema PJ é você que define a sua rotina. É você que se autogerencia. É você que produz seus próprios clientes. Portanto, você tem que ter muita disciplina e organização do seu tempo, de grana, senão você vai se lascar, literalmente. Tá? A rotina é da sua livre disposição, dentro do possível, claro. Às vezes você tem alguns clientes, consultorias rolando ao mesmo tempo, você precisa se organizar em relação a isso, mas não necessariamente você tem aquela amarração dos horários da vida CLT. Mas se você quiser ir num dia de semana, no cinema, no parque, sim, você pode fazer isso. Você não precisa pedir autorização para a sua liderança, você não precisa meter um atestado. Você simplesmente se organiza dentro da sua vida PJ, consultoria e vai. E está tudo bem. Então essa liberdade ela é muito, muito boa, é muito interessante. Mas, de novo, ela requer uma responsabilidade que nem todo mundo tem esse perfil. E nesse fluxo de simplesmente ir, vou no cinema numa quarta-feira à tarde. Talvez o maior desafio seja você lidar com a sensação de culpa por não estar produzindo naquele momento, aquele horário de trabalho, entre aspas. Que você deveria estar conectado, deveria estar na frente do computador, deveria estar fazendo isso e aquilo, etc. Então, para mim, esse é o maior desafio, que é, de novo, se você tem esse perfil de se autogerenciar a sua agenda e seu tempo, e resolver ir num dia de semana no cinema, você pode fazer isso sem nenhum prejuízo aos pratinhos que estão girando, mas você vai ter que lidar com essa sensação de culpa, de supostamente você está roubando, entre aspas, alguma coisa, fazendo algo errado. E isso leva um tempo para a gente trabalhar a nossa cabeça, sobretudo para quem, como eu, vem há muito tempo como CLT, seu modelo mental ainda está um pouco cristalizado nessa lógica CLT.
vão morrer de inveja ao então me ver passar sobre você, sobre tudo aquilo que me disse não quis ser. Os ex-amores vão então lhe parecer uma mera distração. Eu quero ser chamada de querido e esquecer o dissabor dessa paixão. Bom, o terceiro aspecto aqui é fluxo de caixa, é grana. E aqui a diferença ela é brutal. Então no CLT você recebe todo mês. Tá ali, faça chuva ou faça sol, entrou projeto novo ou não, entrou cliente ou não, não interessa. Você recebe todo mês, tá? Você recebe, você tem férias, tem 13º, tem benefícios e por aí vai. O esquema PJ, se você não tiver trampo, se você não emitir nota fiscal, esquece, parceiro, você não fatura. É simples assim. Às vezes você tem contrato assinado. Você está trampando, mas às vezes aquela nota que ia ser esse mês foi para o mês que vem. Então você tem que ter uma organização financeira mais redonda, você tem que ter um colchão financeiro melhor, porque senão você vai se quebrar. Você vai quebrar literalmente, né? Você vai se endividar, etc. Então é isso. Vai ter mês que você vai faturar bem, vai ter mês que você vai ganhar mais do que você ganhava quando você era CLT, e vai ter mês que você não vai ganhar nada. Às vezes vão ter vários meses que você não vai ganhar nada. Então esse vai e vem de faturamento e de trampos também te traz um tremendo desafio de tentar prever fluxo de entradas e com ele organizar os momentos que você vai precisar pedalar mais para fechar novos contratos. Pois é, além disso, você precisa ser uma pessoa bem controlada nos seus gastos para fazer render aquele mês que você faturou bem, para compensar aqueles meses seguintes que você não faturou nada, ou muito pouco. Então, essa engenharia ela é necessária, tá bem? Então, de novo, não tem fórmula, não tem regra, cabe a você. Se você custa pouco por mês, você consegue viver com um valor relativamente modesto, melhor para você que você consegue, naquele mês que você arrebentou a boca do balão, você consegue provisionar vários meses de despesa assegurada, te dá uma tranquilidade energética, mental, muito maior. Se você tem todo mês ali aperto, né, a conta está mais fechadinha em cima dos seus gastos, obviamente você vai precisar girar mais pratinhos para poder dar conta disso. Então, esse é um ponto, é uma diferença brutal, o fluxo de caixa, faturamento, bem gritante entre CLT e PJ. Bom, eu aprendi essas diferenças muito antes de começar a trabalhar como CLT, que é a gente não contar com o ovo da galinha, né? É aquela coisa de, eu já estou conversando com potenciais novos clientes, com consultoria, tá tudo certo de boca, tá tudo apalavrado, mas às vezes o contrato não está assinado, às vezes demora, atrasa, às vezes a organização muda de ideia, às vezes você tem um contrato assinado, você tem as parcelas ali já engatilhadas, formalizadas, às vezes atrasa. Então, você tem que também lidar com essa margem de mudanças, de coisas que não estavam no script. E isso também é importante, tá? Essa é uma diferença muito gritante do PJ para o CLT. E como PJ, você tem que trazer novos clientes e novos contratos o tempo todo. Além de você ter que fazer tudo, tá? Você é o comercial, você é o administrativo, você é seu RH, você é o que faz o trabalho em si, você que divulga, você bate escanteio e corre na área, cabeceia, você apita o jogo, você faz tudo. Se você parar de fazer isso com uma certa frequência, você vai ficar a ver navios. Porque tem momentos que você está com 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo, que eventualmente vão acabar mais ou menos no mesmo período. Se você não tiver já nesse corre, abrindo novos trabalhos na sequência, você vai ficar sem depois. Bom, talvez por isso no esquema PJ você tende a ficar mais focado no que realmente interessa. Já que você é o cara que cuida de tudo, bate escanteio, corre na área, cabeceia e tal, você passa a ter menos paciência para demandas sem sentido, tipo reuniões e eventos inúteis. Você tende a ficar mais cansado também, óbvio, né? Cansaço mental, por você estar com frequência preocupado em abrir novos clientes, além de manter os pratinhos girando com qualidade, óbvio. Então essa orquestração ela é importante na vida PJ e sim, claro, se você tiver uma organização boa de projetos, de clientes, você pode sim faturar mais
do que você ganhava como CLT. Isso tem muita gente que vive essa realidade, mas obviamente você requer estar o tempo todo girando e abrindo novas portas, etc. E geralmente quem está nesse lugar tende a ter uma rede de parceiros associados, vamos chamar de terceirizados, subcontratados, chame como quiser, mas parceiros que essa pessoa vai pondo nos projetos para dar conta de atender as demandas, porque se você está abrindo, se você gasta mais energia no comercial, abrindo novas frentes, alguém tem que fazer o serviço. Às vezes você não dá conta de fazer tudo. Então também tem isso. No meu caso, a minha opção neste momento é ficar solo, não é ter esse crescimento de ter equipes para cada projeto. Minha ideia é ficar na minha, fazendo o meu trampo aqui dentro do que eu dou conta de fazer, nesse esquema de bater o escanteio, correr na área, cabecear, apitar o jogo. É nesse lugar que eu estou, tá? Então é disso que eu estou falando, tá bom? Bom, o quarto elemento aqui de diferença é a pergunta para onde que a sua carreira vai? Sua trajetória profissional vai? Qual é o próximo passo dela? Bom, aqui tem uma diferença grande também, né? Quando você está vinculado à organização como CLT, isso vai ficando mais claro, esse caminho, essa trajetória profissional. Né? Sejam as oportunidades de crescimento que tem à frente, que se apresentam às vezes dentro da própria organização, do projeto que você está, tal, ou às vezes as oportunidades que não se apresentam, né? Tá claro que você não tem espaço de crescimento ali, e você vai buscar algum outro espaço em outro lugar. Então, quando você está no CLT, essa pergunta, em teoria, ela é mais fácil de ser respondida. Para onde que a sua carreira vai? Qual é o passo seguinte da sua carreira? Tem organizações que você encontra uma avenida de oportunidades de crescimento e ali mesmo você vai construindo os próximos passos, e tem organizações onde você vai entrar naquela posição na organização e você vai morrer lá naquela mesma posição. Você vai ter pouco espaço de crescimento. Tanto é que é comum na Fantástica Fábrica do Impacto pessoas saírem de organizações, mesmo após vários anos de dedicação nela, porque justamente não estão encontrando espaço de crescimento dentro da própria organização e vão buscar no mercado outras oportunidades. Isso é super comum. Bom, no regime PJ, a sua carreira é agora uma empresa e cabe a você traçar os rumos que a empresa pode seguir. Para onde a empresa vai ao longo deste ano, dos próximos? Obviamente, a resposta para essa pergunta passa também pela sua capacidade de enxergar para onde a área em que você atua está se movimentando, para onde que ela tende a ir, quais são as tendências, e aí talvez se vale a pena ou não apontar a sua empresa nessa direção. Como eu costumo dizer, para onde se movem as placas tectônicas daquela área que você atua? Essa é a pergunta mais central aqui. Se você tiver a capacidade de enxergar essa movimentação, você, com a sua empresa, você consegue um pouco apontar o canhão para essa direção e, a partir daí, ter mais oportunidades de trabalhos. Sim, nem sempre a gente consegue perceber essa movimentação, mas quanto mais tempo a gente tem de caminhada, como eu brinco, mais horas de voo numa área de atuação, mais a gente vai percebendo esses movimentos e vai sacando que direção o vento está soprando. No regime PJ, na consultoria, perceber esses movimentos, essas tendências, isso é vital para a gente, porque significa ter ou não ter capacidade de identificar oportunidades para novos trabalhos, novos clientes, novos projetos, e isso é crucial, é vital. Bom, eu já disse, já escrevi sobre isso diversas vezes, que eu costumo me organizar por temporadas, tipo jogador de futebol, tipo time de futebol. Eu tenho dificuldade de projetar algo muito além da temporada atual, e esse modelo mental tem me ajudado a seguir vivo no tabuleiro da Fantástica Fábrica do Impacto já há algum tempo. Então, na temporada atual, eu estou falando da temporada de 2026, que começa em janeiro e vai até o final de dezembro de 2026. Esse é o meu horizonte de momento. A temporada 26, para mim, o meu plano de voo é provar a viabilidade da Baru Inovação Social, que é a minha consultoria. Provar a sua viabilidade é simplesmente conseguir fechar o ano de 2026 no azul, que seja 0-0, tá? Que a gente consiga fechar pagando decentemente as contas, obviamente tirando ali algum saldo, mas não ter grandes sobressaltos financeiros.
não ter grandes surpresas desagradáveis nesse quesito. Esse é o meu plano. Eu poderia ter planos mais arrojados, mais ambiciosos. Poderia, cada um trace o seu. Mas eu comecei mais modesto mesmo, pé no chão, mesmo porque já falei sobre isso em episódios anteriores aí, que 2026 é um ano bem desafiador, de mudanças, de instabilidades. Então, achei mais prudente começar com o pezinho no chão. Então a minha temporada 26 é nada de grandes conquistas de títulos, mas também nada de cair para a segunda divisão do setor que eu atuo. Aquela temporada para sentir o terreno, manter dentro da competição com dignidade, para mim está de bom tamanho. Aliás, talvez eu prefira isso do que estar num regime CLT infeliz, insatisfeito com os rumos da organização, etc. Mas enfim, isso é subjetivo, tá? Cada um tem que encontrar o seu espaço, o seu momento que faça sentido para sua caminhada profissional. E no meu caso, eu tenho um perfil mais empreendedor. Bom, quando eu era CLT, eu me identifiquei com a ideia do intraempreendedor, né? Que é aquela pessoa que está dentro da estrutura institucional, mas que segue tentando inovar, fazer diferente e tal. É isso, né? O intraempreendedor. Então eu sigo nessa pegada, agora fora de uma estrutura institucional, de fato empreendendo a minha própria consultoria, e assim eu sigo, como consultor independente, e não me assusta essa lógica não, de maneira alguma. E aqui eu não estou falando desse glamour de ser empreendedor, nada disso, nada dessa balela, eu falo da ideia de a gente ser ligeiro, ser safo, de estar sempre atento às movimentações da nossa área de atuação, ao invés do que cantou Raul Seixas de ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, nada disso. Então, se você tem um perfil menos safo, se você prefere receber as coordenadas para você executar ou seguir, você tende a se dar melhor no regime CLT ou no serviço público e não como um consultor ou empreendedor. De novo, cada qual com seu cada qual e viva a diversidade de tipos de pessoas, de profissionais, visões, sotaques, enfim, isso é incrível. Bom, voltando à pergunta título do episódio, troquei CLT por PJ, valeu a pena? Bom, primeiro eu, de fato, troquei ser CLT para PJ, mas não por pura e espontânea vontade, mas sim por uma pura e espontânea pressão. Né? Em outras palavras, era o que tinha no momento da conjuntura e como classe trabalhadora que sou, agarrei com unhas e dentes. Você sabe, né, amigo ouvinte? Que não tem chance de errar quem é classe trabalhadora, então você tem que agarrar o boi na unha e vamos nessa. Segundo, eu ainda estou no começo dessa jornada regime PJ consultor, então ainda é prematuro dizer se valeu a pena ou não. Até agora a sensação é super positiva, mas tem um monte de incertezas e dúvidas que estão no ar aí, que a gente vai descobrir ao longo da temporada 2026. De novo, como não tinha outra opção, era o que tinha que seguir em frente e fazer o melhor possível desse caminho aonde eu estou, nesse exato momento que eu estou gravando o episódio. Algo me diz que será uma temporada bem interessante, sim, de frio na barriga, mas também de boas descobertas. Aliás, uma boa ou má descoberta, chame como quiser nessa fase, é saber quem é quem na fantástica fábrica do impacto. Me explico. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, né? Que é quando você perde o crachá institucional, a gente acaba tendo um sobrenome institucional, né? Era o Fábio do Sabin, depois virou o Fábio do Ciat. E agora qual Fábio que eu sou? É o Fábio consultor? É o Fábio da Baru Inovação Social? É o Fábio do podcast? É o Fábio do LinkedIn? Quem é, afinal, né? Qual é o sobrenome que eu carrego institucional? Quando a gente troca um crachá institucional por outro, estou falando de um CLT por outro. Ainda que a gente sofra essa mudança, ela é bem menos traumática do que a mudança que eu estou experimentando nesse momento. Porque agora eu sou o meu próprio crachá. Eu não tenho um crachá de uma organização que já é conhecida e que está me abrigando naquele momento.
Parece bobagem isso, mas faz muita diferença. Parece bobagem, mas a gente, como o mundo do trabalho e também na Fantástica Fábrica do Impacto, a gente dá muito valor ao sobrenome institucional que cada profissional carrega consigo. Isso é impressionante como a gente valoriza isso. No meu caso, e o de tantos consultores e consultoras independentes, esse sobrenome institucional se confunde com o nosso próprio nome e sobrenome. Não é mais o Fábio do Sabin ou o Fábio do Ciat. Agora é o Fábio Deboni mesmo, que por acaso abriu a sua consultoria chamada Baru Inovação Social. E assim, a gente fica mais exposto no tabuleiro do nosso setor de atuação. A gente fica sem anteparo institucional, sem retaguarda institucional. Passa a ser a gente por a gente mesmo. E, ao mesmo tempo, isso é muito libertador, é também dar um frio na barriga, não é mesmo? Não ter anteparo institucional. E, obviamente, revela as reais conexões que a gente construiu ao longo da nossa área de atuação. As máscaras caem. Você vai saber se aquela pessoa está interessada no Fábio do CNPJ institucional que você representava ou no Fábio Deboni que, por acaso, agora tem a sua consultoria. É muito interessante, né? Isso eu já vivenciei quando troquei um crachá CLT por outro e agora sigo vivenciando agora de uma outra forma, que é trocar um crachá institucional CLT pelo meu próprio crachá, né, como consultor independente. Afinal, tem muita gente na Fantástica Fábrica do Impacto que foge de consultores independentes? Que foge de gente que não tem certos tipos de crachá? Eu mesmo já senti isso na pele diversas vezes, mesmo antes de eu trocar para o crachá agora de consultor independente. Bom, embora seja bem triste e duro lidar com essa situação, é também a hora da verdade, saber quem é quem no nosso setor, de saber em quem se pode confiar, quem segue dialogando contigo, independente do seu crachá institucional. Bom, assim a gente segue, tá? Com a lente do copo meio cheio, temporada 2026, que eu já comentei aqui em episódio anterior, a gente segue. Afinal, tem muita coisa para ser feita na Fantástica Fábrica do Impacto, tem muita gente boa e parceira no setor, tem muita consultoria fraca, nó cego por aí, então tem oportunidades para quem trabalha direito, tem histórico, sabe fazer. E por afinidade a gente vai se reconectando com pessoas incríveis, com galera que está afim de fazer coisas realmente transformadoras no nosso setor. Então é isso, é abraçar a mudança, e ela passa por a gente aceitar esses novos regimes, essas novas experiências laborais. Sim, dá frio na barriga, dá incerteza, pela questão financeira, por não ter retaguarda institucional, etc. Mas também traz boas descobertas e vários novos aprendizados. Então, bora abraçar a mudança que, sem dúvida, dói menos. Se a mudança de CLT para PJ valeu a pena, eu ainda não sei te responder, amigo ouvinte. Eu te digo que nesse início da temporada 2026 tem sido positivo até agora. A ver o que as próximas curvas dessa estrada me trarão de encruzilhadas e descobertas, e você segue comigo aqui ao longo dessa caminhada, vai ficar sabendo, a gente vai trazendo aqui reflexões sobre isso. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima. Seus vizinhos vão morrer de inveja ao então me ver passar. Saiba, eu nunca vou olhar pra trás. Os ex-amores vão, em sua pequenez, sumir de vez. Por aí eu sou assim, brilho muito mais do que o Lourdes e o Leblon.